eu larguei tudo o que eu tinha pra morar numa ilha. E eu queria muito começar esse vídeo te dizendo que eu fui completamente irresponsável, corajosa, que eu não pensei em nenhuma consequência, que eu só me desfiz das coisas que eu tinha naquela época e comecei uma vida nova. Só que essa não é a verdade. E eu acho importante deixar isso muito claro, porque a gente tá vivendo em tempos de redes sociais onde tudo parece fácil demais pra todo mundo. Mas aí você vai tentar reproduzir aquilo que o fulaninho fez e percebe que as coisas não são tão fáceis assim. Justamente porque elas realmente não são. Oi, eu sou a Gi e eu moro numa ilha desde 2021. Mas para eu chegar até aqui foi uma trajetória um tanto longa, desafiadora, difícil, e eu já adianto que eu senti medo o tempo inteiro. Não porque o lugar me dá medo, não, longe disso. Eu acho que nunca me senti tão segura igual eu me sinto morando aqui. Mas é aquele medo de será que vai dar certo? Será que eu tô num caminho que realmente faz sentido? E por aí vai. Desde a infância eu tenho muita vontade de viajar, conhecer lugares, países, culturas. Nossa, de vez em nunca pra praia nas férias com a família. Então era sempre aquele desejo de querer viver mais isso. Eu venho de uma cidade muito pequenininha. Eu venho do interior do Paraná, uma cidade de 24 mil habitantes, então tudo que a gente tinha era muito simples, muito singelo, muito pacato, era sempre aquela mesmice do dia a dia, uma cidade sem muita novidade, aos arredores também não tinha muita coisa, então eu sempre tive essa ânsia de conhecer mais, de viver mais o mundo mesmo. Eu não venho de uma família viajante, muito pelo contrário, eu venho de uma família muito simples, que na infância e na adolescência a gente passou por uma série de necessidades, a vida sempre foi muito difícil, meus pais deram assim tudo deles pra colocar o básico em casa. E quando eu falo básico, eu tô falando de comida, eu tô falando de pagar a conta de água pra ela não ser cortada e a gente não ficar sem pra cozinhar, pra tomar banho, pra viver no geral. Então, todos esses sonhos, eles ficavam só no mundo das ideias, da fantasia, só sonhando mesmo, né? Afinal de contas, tudo isso era muito distante da minha realidade. Mas eu nunca desisti de viver essas coisas. Aí na faculdade eu passei num processo seletivo para estagiar num laboratório de neurociências aqui em Floripa. Eu lembro que quando eu vi a aprovação eu fiquei desesperadamente feliz, porque eu queria muito viver isso, não só pela experiência e o aprendizado científico, mas aquele sim que eu recebi também foi um sim para minha criança interna de conhecer um lugar novo, de experimentar algo diferente, de poder viajar, de sentir essa liberdade, sabe? De, poxa, olha, eu sou capaz de me levar para lugares, de fazer coisas. Então eu fiz o que tinha que ser feito. Eu fui vender doces na faculdade para conseguir juntar o dinheiro para pagar minha hospedagem e meu ônibus para chegar até aqui. Eu fiz tudo o que precisava fazer e eu vim. E quando eu pisei aqui, eu tava sendo invadida por um misto de medo, de meu Deus, que coisa mais maravilhosa, que cidade é essa? E como é que pode eu estar me sentindo tão confortável num lugar que eu nunca conheci, um lugar que eu nunca vi, que é a primeira vez que eu tô aqui. Foi quase indescritível, mas era realmente uma sensação de casa, de que eu pertencia a esse lugar. Então, o tempo que eu passei aqui foi fantástico, foi maravilhoso, eu amei cada segundo, cada detalhe. E eu só fui embora porque eu realmente tinha que ir embora, não tinha muito o que fazer. Eu precisava terminar a faculdade, eu não tinha onde morar se eu quisesse ficar em Floripa, enfim. E eu fui embora carregando uma certeza de que eu moraria aqui. Eu não sabia como, nem quando, nem se isso de fato ia acontecer, mas já que sonhar não paga, então lá vai a Giovana voltar pro interior do Paraná com esse sonho que para algumas pessoas pode parecer ser algo muito pequeno, mas para mim era algo extremamente grandioso e era justamente o tipo de coisa que me impulsionava a estudar, a terminar a faculdade, a arrumar um trabalho que fizesse sentido, que me sustentasse, para daí quem sabe eu conseguir fazer esse movimento. Mas aconteceu comigo o que acontece com grande parte das pessoas. A gente vai vivendo e vai caindo no automático e você vai fazendo o que precisa ser feito para você sobreviver, para ter uma vida minimamente digna. E quando eu vi, eu já tinha finalizado a faculdade, eu já tinha feito uma especialização, uma pós-graduação, eu tinha um trabalho bom numa área que eu nunca imaginei que eu fosse atuar naquela época.
eu tava começando a conhecer o que era a estabilidade financeira. Como eu já comentei, eu venho de um lugar bem difícil, com bastante dificuldades mesmo, então ter um mínimo de estabilidade financeira para mim naquela época era algo extremamente importante. E quando eu falo de estabilidade, eu não tô falando de rios de dinheiro, não, eu tô falando de um salário mínimo, mas de saber que você pode contar com aquilo e aí começar a construir tuas coisinhas, sabe? E eu me via completamente insatisfeita. Quando eu me dei conta de que eu estava vivendo no automático, eu parei e eu comecei a tentar entender da onde que a minha insatisfação estava vindo. Inclusive, façam terapia, tá? Autoconhecimento é extremamente importante, até pra gente realizar sonhos. Eu mudei meus hobbies, eu comecei e parei de fazer coisas, eu comecei a frequentar outros lugares, grupos de amigos, eu mudei de área, eu mudei de horário de trabalho, eu fiz uma série de mudanças na minha vida porque eu tava experimentando, tentando entender de onde que vinha essa insatisfação. Até que no momento muito específico, eu entendi que a minha insatisfação vinha de um lugar muito específico onde eu estava vivendo aquilo que os meus pais disseram que eu deveria viver. E não todas as coisas que eu sempre tive vontade de viver. Até que eu decidi resgatar o meu sonho de morar em Florianópolis, que é uma ilha, de viajar o mundo, de explorar culturas, países, lugares, de realmente sentir que eu estava vivendo, que eu estava fazendo as minhas escolhas. E foi nesse momento que eu quebrei mesmo, que eu virei essa chave de começar a construir uma vida que fazia sentido pra mim. E não, eu não larguei tudo desesperadamente, fui viver e sentir tudo isso, até porque pra viver, gente, precisa de dinheiro, né? Não é como nas redes sociais que todo mundo posta uma vida perfeita e aí a realidade é essa. E se você não é herdeiro, o dinheiro só se conquista trabalhando. Então, só depois de fazer esse movimento de entender de onde estava vindo a minha insatisfação, os meus incômodos, o meu desânimo para a vida, foi que eu comecei a fazer movimentos para chegar pelo menos um pouco mais próximo de quem eu queria ser, dos meus sonhos, das coisas que eu queria viver. A primeira coisa foi começar a mandar currículos. E eu fiquei nesse processo por quase 6 meses, mandando currículos, fazendo entrevistas, analisando, avaliando, entendendo tudo que era possível ali pra mim. Até que eu recebi uma proposta de trabalho onde eu ganharia 3 vezes menos do que naquela época eu ganhava de salário. E sim, eu fiz as contas, era realmente 3 vezes menos, mas era o suficiente para eu conseguir bancar uma vida extremamente simples, mas de dar um pontapé, um início para viver em Florianópolis. E aí foi o que eu fiz, mas eu fiz morrendo de medo, eu senti medo o tempo todo, era uma angústia e um desespero e uma felicidade e uma euforia e meu Deus do céu, será que eu tô no caminho certo? Será que realmente vale a pena fazer isso? E toda vez eu me lembrava daquela chave que eu virei de que eu precisava experimentar a vida que eu queria ter e não a vida que os meus pais disseram que eu deveria ter. Eu vendi todos os meus móveis que eu tinha no apartamento, entreguei a chave para a imobiliária, porque era um apartamento bem pequenininho, simples, alugado. Coloquei todas as minhas coisas em sacos de lixo para ocupar menos espaço. Eu tinha acabado de conquistar o primeiro carro da minha vida, eu tinha pagado 2 parcelas do financiamento dele. Coloquei tudo dentro do carro e vim. Eu e a minha namorada, a minha super parceira, a minha namorada, que é incrivelmente maravilhosa, extremamente parceira. Ela trabalhava home office já na época, então para ela fazia muito sentido também vir para cá. Ela já tinha conhecido a cidade, tinha gostado. Então nós duas viemos sem conhecer ninguém, com um gato, muitas roupas estocadas, enfiadas no carro e muito medo. Mas na mesma quantidade que eu sentia medo, eu sentia um desejo, um despertar muito grande para a vida, para viver as coisas, para sentir essa vida nova. E acho que foi a decisão mais difícil, mas a decisão mais maravilhosa que eu já tomei na minha vida. Foram 2 anos a gente se estabilizando na cidade, entendendo o contexto, conhecendo as pessoas, melhorando de vida também, porque depois que eu fiquei 3 meses no primeiro trabalho, que me fez chegar até aqui.
A empresa, nesses 3 meses, faliu. Eu tive que arrumar um outro emprego. Então, foi desespero atrás de desespero no início. Não foi nada de flor de rosas e que sonho e coisas maravilhosas. Não. Eu tava no lugar que eu queria estar, com a pessoa que eu queria estar, mas tava tudo uma grande bagunça. Aí depois desse segundo emprego, que aí eu fui abrir um negócio próprio, e aí as coisas foram caminhando e melhoraram de fato. E eu tô dizendo tudo isso de uma forma mais detalhada porque eu não quero que ninguém ache que as coisas elas são extremamente fáceis. Para algumas pessoas acho que elas até podem ser, e que bom, né? Não vamos romantizar também a dificuldade, mas é que a vida real ela é cheia de dificuldades, entende? Não é só simplesmente desejar e fazer e fim, e foi ótimo. Não. Então foi um tempo pra gente se estabilizar financeiramente na cidade, entender todo o contexto das coisas, mas valeu muito a pena. A qualidade de vida que a gente tem aqui é uma coisa completamente sem igual, assim. Eu recomendo muitíssimo. Eu quis trazer essa história pra cá porque toda vez que eu comento, as pessoas falam que eu tinha que gravar, que eu tinha que compartilhar, até para de repente servir de inspiração ou de encorajar pessoas que também têm vontade de se mudarem de onde estão para onde sonham morar. Eu acho que quando se trata de sonho sempre vale a pena, mas acho que a loucura ela precisa ser minimamente medida para que as coisas elas não fiquem mais difíceis do que naturalmente elas já são, né? Então a minha história de mudança é essa. Me conta se vocês querem ver algo daqui, alguma rotina, como é a vida no geral. Me mandem que daí eu vou fazendo vídeos e compartilhando um pouquinho da cidade com vocês. Tá bom? A gente se vê em breve. Beijo!